Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo Hum, bem? Que honra, você não sabe? Pô, você me deixa feliz nessa tarde de sábado. É uma taça, um descanso. Eu acabei de sair de um congresso online de Bidort, maravilhoso. Esse meio, esse online faz coisas boas, né? Mas eu estava aqui terminando de ler esse livro, né? É? Teologia da Crença. Aí lembrei da minha mestre, da integrativa, mandei para você. Aí você me diz, eu perguntei de um método que tem no livro, você me diz que tem na nossa pós. Tem uma pessoa especialista que vai dar aula sobre isso, que foi aluno da terceira turma, maravilhoso. Amigo do Bruce Lee. Pronto. Eu até procurei um outro livro do Bruce Lipton, porque o que eu li aqui faz tanto sentido, que fez tantas conexões sinápticas aqui na minha cabeça de coisas que estavam meio soltas, sabe? Que e que faz sentido, né? Porque assim, eu já pratico espiritismo há muito tempo, aí já leio além do espiritismo, que é o Robson Pinheiro, que é um pessoal um pouco mais avan, né? E ele está acima de muita coisa do que eu li aqui, ele explica até a alma, né? A biologia da Existem isso. vários níveis de conexão que explica a nossa fisiologia. Você vai ver no nosso caminhar que às vezes a gente vai ter algumas explicações por que o pensamento nos inflama, porque quando a gente consegue conectar os estresses de uma forma correta, o estresse autonômico, o estresse neuroendócrino, o estresse oxidativo e o emocional, o comportamento, o pensamento vai conectar, o que vai desencadear, é muito bonito, não é? Não, e saber que a inteligência está na membrana da célula, né? Que não é no núcleo da célula, e quanto mais inteligente é a célula, mais receptores de membrana ela tem. Não, faz todo sentido. Eu tô aqui extasiado, tendo É aquele momento maravilhoso, é neurêncio. maravilhoso. É um sonho. Agora, eu gosto de live assim, de supetão. Você me chamou, eu falei, não, vamos falar aqui agora? Vamos lá, nada. A gente está ensaiando fazer uma live para falar sobre o intestino, né? Sobre essa questão da modulação do estresse oxidativo com o elo principal sendo a microbiota intestinal. Aí, a conversa pode rolar livre de qualquer jeito, né? Isso é a beleza desse mundo online, Sim. né? E você me abriu Vamos. um mundo, né, novo, porque eu estava meio perdido, né, e acabei te encontrando, que foi até por acaso, mas não existe acaso, né, foi o universo que conspirou para fazer com que cruzasse os caminhos, né. Eu encontrei com uma aluna sua num curso e ela viu assim, minhas perguntas, as coisas que eu estava perguntando para a professora, que era até de hidrocolonterapia e ozônio, a aula, né? E, porque naquela época tudo que falava assim, modulação da microbiota, qualquer coisa com microbiota eu estava me inscrevendo. Aí eu caí curso É incrível. e estava lá, Leila, né? Se eu não me É. engano, uma aluna sua. Aí ela veio, me passou um caso pessoal dela, tudo aí eu expliquei, né? Ainda não tinha a minha mente integrativa ainda. Ela, Eurípedes, você está no lugar errado. Você tem que procurar a doutora Clarissa. Aí ela falou um pouco da pós, e, assim, ainda tinha aquela cabeça meio fechada, aquela coisa toda, mas as coisas foram se abrindo de um jeito, depois que me convidou para o brainstorm, né? Eu, Incrível, putz, né? mais fui. E só alegria, só sucesso. É, eu tenho assim, uma boa lembrança desse brainstorm. Muita gente boa, muito cérebro Eu, picante junto. eu olhando aquilo lá e falando, o que, que eu estou fazendo aqui no meio desse povo? Tô, cara que estuda longevidade nos Okinawas, o Bishop lá também, que estuda telômeros. E eu, gente, e eu aqui? O que, que eu estou fazendo? Você dava a palavra igual para gente, que dava para eles, e
Eu falei, agora é me Essa é a jogar. beleza, essa é a beleza do network que a gente consegue construir. E o melhor de tudo é poder alimentar na fonte correta. É falar de longevidade com quem descobriu o gene da longevidade. Olha que lindo. É falar de estresse oxidativo com quem nomeou o fato, quem dá nome aos bois, quem inventou os processos, né? É muito bonito, né? Eu sou apaixonada. A Maravilha. ciência, ela nos dá oportunidade de conexões incríveis. E a gente, você tá comigo, assim, você tá falando uma coisa tão importante, que o fato de eu dar a palavra igual, todos nós temos a mesma oportunidade, né? E eu acredito mais do que isso, que todos nós podemos contribuir para construir evidência, para fazer ciência elegante, né? Para fazer... sabe assim, o problema é que tem muito blá 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 na história, muito, muito mais do mesmo, muito não sei o quê. Agora, é bonito a gente poder olhar o paciente com uma visão integral, sistematizada e com dados. O bom que você já está acompanhando comigo é assim, que cada pedaço dessa visão, que ela é sistematizada, ela tem um indicador objetivo. Não é verdade? Se você fala de estresse oxidativo, você tem um indicador objetivo. Se você está falando de sinalização, de alguma outra das conexões, a gente também tem indicadores objetivos. Né? A maioria Sim. das vezes. Né? E é o que você fala também, casou muito com um ex-professor meu de cirurgia, que ele fala, temos que operar com elegância, temos que ser cirurgiões elegantes na conduta, na condução dos casos. Então ele sempre frisou muito o pré e o pós-operatório. Então já vem dessa visão. E vendo você nas aulas falar que temos que fazer medicina integrativa com elegância para cair no mesmo. Então eu acho que essa coisa aí foi um dos melhores investimentos que eu fiz mesmo. Bem-vindo, você é um orgulho, tenho muito orgulho de você. Eu tenho muito orgulho de você e de tantos outros colegas que escolhem triar esse caminho elegante, né? Porque não é fácil. A pessoa precisa primeiro querer abrir para o conhecimento, querer estudar e querer também esvaziar um pouco, porque a gente convida para encher xícara cheia. E às vezes encher xícara cheia é difícil, né? É difícil. Entra em questão muitas coisas, culturas, crenças e determinações, né? E de repente a gente vai colocando as coisas no lugar e tudo faz mais sentido. Pronto. Né? Tudo faz mais Doutora, sentido. Diga. fala um pouquinho daquela sociedade que você me deu a honra de fazer parte, de ser da mesa criadora daquela sociedade. Fundador, né? Né? Não, é a sociedade, é a Academia Mundial de Medicina Integrativa. Como a gente tem a... Eu sou uma pessoa, não é muito fácil para mim falar porque do assunto, é porque eu prezo por alguns valores, igual você viu. A gente tem pessoas que são de um índice H alto, são pesquisadores muito relevantes nesse mundo, né? Então, a gente reuniu 14 países diferentes e resolvemos fundar com esses sócios a academia. A academia, a gente quer trazer uma coisa bem fundamentada, a Academia Mundial de Medicina Integrativa. Então, eu estou presidindo hoje, né? E a gente tem um grupo de sócios fundadores dessa Academia Mundial. E a ideia é a gente fazer essa medicina elegante mesmo, essa medicina integrativa elegante, fundamentada, sistematizada, como eu disse aí para você, como você viu, né? E tem visto a gente fazer, crescer e adquirir esse respeito que merece essa categoria, essa especialidade, né? E Que hoje ela é fazer reconhecida pelo pesquisas. MEC, fazer pesquisa para tornar isso no meio, assim, de uma forma... Hoje é uma especialidade reconhecida pelo MEC. A gente precisa evoluir na validação pelo próprio conselho. Mas é engraçado, porque para mim é assim, a gente tem um caminho, o caminho está sendo, né, tá sendo seguido. Mas engraçado, eu vou no conceito assim, não devia chamar medicina integrativa, porque é a verdadeira medicina, é a medicina que respeita, que vai na base, que conecta, que fundamenta ali. Não precisava, né? Mas o mundo é tão, né, engraçado, assim, tão cheio de voltas, né?
E a gente acaba criando Pronto. esses Cria protocolo, adjetivos, caminhos, protocolos. todo mundo falar a mesma língua, para sair daquela medicina integrativa, entre aspas, né? Que a pessoa se diz integrativo, mas no conceito da palavra acaba desvirtuando um pouquinho. Eu acho que é Exatamente. muito válido. Muito válido, porque muitas pessoas hoje ainda não sabem o que significa o olhar integral sobre o paciente, qual é a abordagem da medicina integrativa. Acho legal, você pode contar com a sua visão também, que você já tem ela hoje bem legal. Que você entrou, você acabou de contar, olha, eu achei que eu estou no lugar certo. E como é que é para você hoje? Se você que viveu o outro mundo, que conheceu, como que é você chegar nessa visão atual aí que você tem hoje de medicina integrativa? Sim, eu me sentia meio solto, né? Eu tenho que falar que eu fui um médico tradicional, eu tenho 15 anos de formado. Nos meus 13 anos de formado, eu era dentro da caixinha. Mas, assim, por ter uma espiritualidade aflorada, né, eu sempre estudei espiritualidade, tudo, eu sentia que faltava alguma coisa ali. E o paciente entrava no meu consultório e falava as queixas, eu já sabia quantos por cento de melhora eu ia levar para aquele paciente com a haloterapia, com medicação, né? Então aquilo já estava me frustrando. Por isso que alguém me falou de microbiota. Gente, será que é aí que tá? Aí foi investigando a microbiota que foi abrindo esse mundo todo para mim e Que acabei chegando bom! em você, né? E que bom que você foi abrido pela microbiota, né? Foi. Eu acho o máximo, porque como meu objetivo maior de estudo é o sistema redox, né? A microbiota é o anel de ligação desse equilíbrio que dá esse foguinho interno da inflamação, que precede a inflamação, né? E resolve ou piora. Então, se você começa resolvendo o intestino, resolvendo essa linha, esse eixo intestinal, a gente consegue o primeiro passo básico, que é essa modulação do estresse oxidativo, que está Não, e ficou muito diretamente relacionado, isso, ficou muito né? marcado aquilo que você falou em aula, que assim, que nem tudo é para todo mundo e tem a hora certa de aplicar as coisas, porque às vezes você aplica numa hora errada, você está piorando o problema daquele paciente. Exatamente. Eu não sei se foi você que falou também, porque eu tenho conversado com muita gente da integrativa, de uma paciente que tinha, a mãe tinha Alzheimer, morreu de Alzheimer, e indicaram a constelação familiar logo após a mãe Foi eu. morrer. Foi você, né? E aquilo lá me marcou tanto, foi, gente, não era a hora. Na verdade, foi o seguinte, eu falei, porque eu tinha acabado de atender, eu tinha atendido na sexta-feira, e não falei o nome, claro, né? Eu só disse a história, né? Foi uma história muito marcante para mim também, porque a mãe estava com Alzheimer, e a mãe, que é a avó dessas duas moças que estava comigo, tinha morrido de Alzheimer, cuidado pela mãe. E eles indicaram uma constelação naquele momento ali. E todo mundo chorou, chorou e não resolveu nada. Quer dizer, eu imaginei que faltou, a minha ideia foi dizer que faltou recursos para indicar adequadamente o momento certo e preparar aquela pessoa, todas aquelas pessoas envolvidas, para aproveitar a boa indicação da técnica. Né? Foi por isso que eu disse o caso. Comentei em Faltou, aula. faltou preparar o terreno, né, doutora? O terreno ainda Faltou não estava preparar. pronto. Porque tudo tem a hora certa, a indicação correta, a forma correta. Né? E esse cuidado requer uma visão integral. Né? Requer uma visão E, integral. A gente não pode chegar em conclusões muito básicas, assim, muito óbvias, né? Que isso funciona, isso não funciona. Depende. isso. E aquele exemplo que a senhora deu umas 2 vezes até, de aquele oba-oba, né? Ozônio é para tudo. Vamos supor, uma técnica é para tudo, mas, por exemplo, aí teve aquela pessoa que você contou que tinha acabado de fazer uma revascularização e foi lá, colocou ozônio e, nossa, eu estou com mal-estar aqui. Ou seja, ele funcionou como um pró-oxidante, não foi como um antioxidante nesse momento. Prejudica, né? Tem condição de prejudicar, né?
Então, assim, a boa indicação, a avaliação cuidadosa, ou a hora para tudo. Por isso que eu sou dura, né? Linha dura, né? Ah, mas tem que ser, Tem que ser, né? Não tem que dá. ser. É tudo menino na sua mão. Somos todos meninos querendo aprender muito com você. Sei que você tem muito a nos ensinar, com certeza. Oh, mas é uma alegria. É uma alegria a gente poder compartilhar, poder falar e poder trazer isso, né, para mais pessoas. E agora eu acabei de assistir esse congresso, participei do congresso online agora na parte da manhã aqui. E achei uma delícia poder ver as pessoas, meus amigos do Bidoche, as pessoas todas. Que delícia! E agora eu estava começando a falar, agora eu vou entrar no modo off, você me manda uma mensagem, eu falei, vamos falar agora. Eu, Semana passada, o Bruno foi na clínica, entrou, eu não sei fazer, não sabe, não sou muito com essa tecnologia, assim, não sou muito, né? Ele começou a conversar, eu fiz uma live ali ao vivo ali também, conversamos um monte de bobagem. Ai, delícia. e voltando ao início do que Da fez a gente conversa, né? conectar a câmera, vamos falar assim, desse livro maravilhoso que eu li aqui, que é a biologia positiva. Né? Isso aqui é o Sim. conceito de biologia positiva. Existe a psicologia positiva, que eu tenho uma psicóloga integrativa, a Milena Colim, do meu lado, que já, a nossa clínica já vai nascer, porque tem que nascer, Ótimo. porque ela é top, que ela faz a psicologia positiva. E vi numa das primeiras aulas nossas, né, a medicina positiva. Biologia positiva. Isso. A biologia que nós da medicina também podemos praticar, que não está só no pessoal da psicologia, tudo. Como é que é o conceito disso? Assim, bem básico, doutor. É só um É muito bate-papo. interessante, porque a gente mudar o olhar. Ao invés da gente procurar os problemas, a gente vai procurar mirar nos modelos de sucesso. Então, aquela população que viveu muito, que vive muito, aquela população que não tem câncer. Então, o que aquela população tem de diferente? É inverter o olhar. Não é procurar o problema, não. O que aquela população? Qual que é a diferença daquela população que não desenvolveu câncer? Então, esse é um foco da biologia positiva, da oncologia positiva e de todas as especialidades que podem mudar esse olhar, né? E a medicina integrativa traz isso muito bem, porque essa questão da biologia positiva, hoje, ela ensina a gente a levar essa longevidade bem-sucedida, né? O que é a longevidade bem-sucedida? É a gente cuidar antes, é a gente ter estilo de vida adequado, cuidar de uma forma preditiva, reparos, coisas do tipo, o que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para não deixar o processo de doença evoluir? Não é? Então, porque a doença, ela evolui naturalmente, né? Então, ela é um processo, ela é construída. E o nosso paradigma médico, ele está fixado em esperar a doença para começar a tratar. E aí, o que acontece? Quando a gente espera a doença, às vezes é tarde, às vezes os processos já se desencadearam sistemicamente de uma desordem tão grande que a situação fica muito difícil. Tranquilo. E aí, quando a gente está com essa situação estabelecida, é 1000 vezes mais difícil do que você fazer alguma atitude, tomar alguma atitude antes da doença. Então, toda vez que você pode entender sistemicamente, se você começar numa microbiota intestinal, por exemplo, que hoje é um elo de ligação para todos os sistemas. Se você começa cuidando dessa microbiota intestinal, alinhando todos os outros sistemas do ponto de vista de modulação do estresse oxidativo, já é um grande e belo começo. Por isso que eu te chamo sempre quando eu estou falando disso. Então eu falo, vem cá, você é o cara do assunto, vem cá, vamos falar. Porque cada sistema nosso, ele tem um conjunto de enzimas diferentes e funções específicas do ponto de vista molecular, bioquímico. Então, cada sistema, ele precisa ser nutrido de uma forma, né? Basta saber que a gente tem um açúcar especial que nutre o fígado, o rim, entende? Cada coisa. E assim, as outras interações bioquímicas.
E aí, quando você volta para o ponto em que a microbiota é o elo de ligação, fica muito legal, né? Então, quando você volta no ponto em que se você começar por esse eixo, entender que para você ter uma microbiota legal, você tem que começar comendo a fibra de manhã, colocando um polifenol, né? Um polifenol na hora do almoço e entrando com o conceito de um intestino, né? Do pós-biótico e do pré-biótico ali à noite, né? Numa boa. É muito legal. E personalizar isso, né? Sim. E a vantagem assim, porque eu vi que a biologia positiva está toda nesse livro aqui, né? Ele é um Uhum. dos cabeças aí nisso, e ele fala muito da gente deixar um pouco essa visão darwiniana de que o mundo é só disputa, né? Que é só disputa de sobrevivência, e, vamos dizer, resgatou o Lamarck, que É. foi bem destruído na época dele, que, na verdade, das interações do meio, que o fenótipo influencia, não é só genética, né? Que é tudo. É um sistema quântico, não é um sistema linear. Não é A que influencia B, que influencia D, que influencia E. É o contrário, é um círculo e tudo influencia um no outro. Se eu mexer aqui na engrenagem, eu estou Você mexendo, viu, aumentando, tá, né? diminuindo de. Você viu na aula de sistemas, né? Essa aula de sistemas. A gente falou lá de sistemas. Às vezes, o efeito de uma coisa é muito além do que a gente imagina, né? Você toma uma decisão aqui, o efeito ele vai acontecer logo mais ali. A gente pode ter erros estratégicos no caminho, né? Erros, né? Graves. E aí você vê na medicina, no nosso biologia, a mesma coisa, né? Então, é tantos medicamentos, tanta coisa que podem estar causando mais danos em outros sistemas, em outras situações, e a gente não tiver, se a gente não tiver a visão sistêmica, a gente vai comer bola. Verdade. E ele Né? fala muito da questão da física quântica mesmo, né? Que não somos só massa, somos vibração, a gente tem essa dualidade aí, e que a medicina positiva, e não só ela como a medicina quântica, age, Eu tenho, né? É, eu tenho visto muito no Covid, os pacientes com Covid, a mudança do mindset. Às vezes a doença ela já matou, já morreu várias pessoas em volta, então aquilo amplifica muito o medo, né? O pavor, né, da pessoa de estar com a doença e tudo. Então, às vezes, se a gente, como médico, orientar, instruir e conseguir fazer com que a pessoa mude ali um pouco aquele peso, mindset, fazer a biologia positiva entrar em ação, porque pode ser diferente, a gente ajuda muito. Né? A gente fazia a reorganização neuropsíquica, porque a organização neuropsíquica, ela muda o padrão respiratório, que a gente está fazendo pesquisa com REAC e vendo que o padrão respiratório modifica muito quando você tem controle do eixo da ansiedade, por exemplo. Da ansiedade, da neuromodulação, bem dizer, propriamente dita, né? E está tudo, absolutamente tudo integrado. não só dentro da gente, como a Terra em si, né? Que a Terra é um grande organismo que a gente está maltratando bastante, né? O pessoal tem que começar a enxergar isso. E esse livro me fez entender um pouquinho mais sobre os frequenciais, que eu estou apaixonado e quero aprender. Gostou? É Então, muito lindo. É muito lindo porque a frequência, eu começo assim a falar para vocês que a frequência é a informação. Se a gente não trabalhar esse elemento da informação, porque a gente tem muitas coisas para considerar. E a gente às vezes esquece, né? Ou talvez não tenha acesso a esse tipo de informação também. Quando você não tem uma receita, uma informação, o comprimido ou o suplemento, o alimento, ele pode entrar e sair no ano sem interagir, porque não está conectada a informação, né? O código de barra que mostra o caminho daquela reação, por exemplo. E a beleza também, você vai vendo, quando a gente vai estudando, é que as reações químicas têm uma velocidade, mas as eletromagnéticas, as reações, né, elas são muito mais velozes. E isso é muito bonito de ver. E quem falou isso foi um ganhador de prêmio Nobel
em medicina, que foi o que o descobridor do prêmio Nobel em vitamina C, né? Ele me falou assim, não tem nada que explique a velocidade da reação pelo método químico, tem que ter algo mais, entendeu? Tem que ter algo acima desse tipo de reação. Então, a gente está aí, ó, a ciência tem muito que evoluir, que descobrir, mas a gente não pode fechar os olhos para o mundo novo nessa altura do campeonato e na velocidade que estão acontecendo as transformações, não é? Verdade. Essas transformações são paradigmas de um mundo muito diferente. Um paradigma de um mundo que vem para ser transformador, para mudar 180 graus e para valorizar coisas simples e para valorizar. Eu acho que a grande lição desse momento é a mudança do olhar. O olhar para a saúde, para a biologia positiva, para estar bem, para enfrentar os problemas e usar a informação, que de certa forma são coisas simples. Não é? Verdade. A gente pode encerrar com essa mensagem, né? Top, top, doutora. Eu só gosto sempre assim, minha professora, né? Você vai indicar, eu vou ir atrás. Eu peço para os meus convidados, mesmo sendo uma live surpresa, livros que mudaram sua vida, seu modo de ver, além desse, né? Que eu acho que já estava até no grupo da indicativa. Eu acho que ele é uma visão sistêmica. Eu vou pegar ele aqui para mostrar para os convidados seus convidados, né? Porque a gente fez a live surpresa, então a gente pega surpresa também, a gente caminha pela casa aqui, coloca, mostra uns livros. Deixa eu pegar um livro meu para mostrar, que eu recomendo, porque a gente está falando de sistema a gente está falando de sistema e de uma visão integral, né? Olha só. Vamos recomendar esse, do Capra. A Sistêmica da Vida. Né? Pronto. E já estava na listinha lá. Esse dá para divertir muito, tá? Uma visão sistêmica da vida. Inclusive, voltando ao tempo que a gente está hoje, a gente consegue muita explicação. Só assim, puxa vida, tá aqui, ó, tá aqui, por isso. Perfeito. Né? E hoje é um dia sugestivo para leitura. Sábado eu vou descansar agora. Eu vou, depois que eu te der tchau aqui, né? Vou tirar o paletó. Acabou o congresso e vou curtir um pouquinho aqui a casa, livros, coisas legais. Maravilha. Muito obrigado, você é sempre muito solícita e, assim, eu mereço todo esse carinho, toda essa atenção, mas eu sou só gratidão para você, para o universo e vou retribuir sempre. Muito obrigada também, eu sou sua fã também, viu? Adoro. Eu acho que a gente, juntos, nós somos muito mais fortes. E eu acho que a valorização, o segredo está na construção da rede. De pessoas que realmente estão dispostas a fazer parte dessa construção do diferente, do mundo diferente, né? Sair dessa massa de manobra comum que está cada vez mais pegando a gente, né? Você vê, hoje nós estamos vivendo um momento de tanta dificuldade. E aí é a hora de a gente se destacar na fé, na espiritualidade. Porque se a gente não tem a base, a gente não consegue. Se a gente não tem uma base mesmo, é difícil a gente suportar as dificuldades, a pressão, né? Então, fica a dica, né? Reforçar os valores, a espiritualidade, a conexão, a confiança em Deus, porque tem algum propósito tudo, né? Bom descanso, doutora. Muito obrigado, viu? Obrigada a você também, né? Nossa live surpresa aí. Deixa salva para nós. Pode deixar. Tá? Um beijo. Beijo com Deus. Tchau.